Prepare-se para uma jornada pelo lado mais sombrio do planeta. Neste vídeo, exploraremos os lugares mais assustadores e misteriosos que a Terra tem a oferecer. Esses destinos são o pesadelo de qualquer viajante destemido. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas histórias macabras e nos segredos ocultos por trás desses locais enigmáticos. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar o desconhecido, continue assistindo. Mas lembre-se, você pode se arrepender de entrar nessa viagem aterrorizante. Nos siga para não perder os novos vídeos. Curta, comente e compartilhe. E ajude o canal. Bom vídeo a todos! Em 15º lugar temos o Parque Takakanonuma, localizado na província de Fukushima, Japão. É um lugar que tem atraído a atenção devido à sua atmosfera misteriosa e até mesmo assustadora. Este parque costumava ser um local popular de recreação nos anos 70, mas foi abandonado nos anos 90 e desde então permaneceu deserto. O que torna o Parque Takakanonuma tão assustador é a natureza que tomou conta do local. Árvores e vegetação cresceram descontroladamente, encobrindo muitas das estruturas abandonadas, como os edifícios e as atrações do parque de diversões. A sensação de desolação e decadência cria uma atmosfera inquietante. Além disso, há rumores e histórias de que o Parque Takakanonuma é assombrado por espíritos e fantasmas, o que adiciona um elemento sobrenatural à sua aura sombria. Muitos visitantes afirmam ter ouvido vozes estranhas ou avistado figuras inexplicáveis quando exploram o local. Em 14º lugar temos o Sanatório Belitz, localizado na Alemanha. É um complexo hospitalar histórico que já foi um importante centro de tratamento para pacientes com tuberculose. Hoje, é conhecido por sua arquitetura impressionante e sua história rica, mas também por sua aura sombria. O que torna o Sanatório Belitz tão notável é o fato de que Adolf Hitler foi tratado lá após ser ferido durante a Primeira Guerra Mundial. Além disso, o líder soviético Vladimir Lenin também passou algum tempo no hospital durante a mesma guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, o complexo foi usado pelos soviéticos como hospital militar. No entanto, desde o abandono por volta de 1994, muitos dos edifícios caíram em um estado de decadência e a vegetação tomou conta de algumas áreas, criando uma atmosfera sinistra. O Sanatório Belitz também é associado a histórias de atividades paranormais, incluindo relatos de vozes sussurrantes, passos e avistamentos de figuras espectrais. Em 13º lugar temos o Ossuário de Sedlec, também conhecido como Capela dos Ossos. É uma atração extraordinária localizada na cidade de Kutná Hora, na República Tcheca. Esta capela ganhou notoriedade por sua decoração única, que inclui ossos humanos de aproximadamente 40 mil pessoas, dispostos de maneira artística e macabra. A história do ossuário remonta ao século XIII, quando a Igreja de Todos os Santos se tornou um local de sepultamento popular. Com o tempo, os cemitérios ficaram superlotados, levando à transformação incomum do local. No século XVIII, František Rindt, um entalhador local, foi encarregado de organizar os ossos acumulados. Em vez de simplesmente enterrá-los novamente, ele decidiu criar uma decoração única. O resultado inclui guirlandas feitas de crânios, um grande candelabro de ossos e pilares revestidos de ossos. Esta decoração, embora macabra à primeira vista, possui um significado cultural profundo, lembrando os visitantes da transitoriedade da vida e da igualdade na morte, independentemente do status social. Em 12º lugar temos o Cemitério de Rebocadores de Staten Island, um local sinistro em Staten Island, Nova York, onde embarcações abandonadas e em desuso encontram seu descanso final. Este lugar desolado e esquecido pelo tempo é habitado por barcos decrépitos, que parecem testemunhas silenciosas de histórias sombrias do passado. A atmosfera é carregada de mistério e desolação, atraindo aventureiros e fotógrafos corajosos que se aventuram no cenário assustador desses navios naufragados. No entanto, lembre-se de que a exploração dessas áreas pode ser perigosa e legalmente desafiadora, adicionando um toque ainda mais sinistro a este cemitério de rebocadores. Em 11º lugar temos o Sanji Resort, em Taiwan.
também conhecido como Cidade dos OVNIs, é um local abandonado que evoca um sentimento sinistro e misterioso. No passado, este resort futurista tinha a intenção de ser uma atração turística de luxo, com sua arquitetura peculiar, que se assemelhava a naves espaciais. No entanto, antes de ser concluído, o projeto foi interrompido devido a questões financeiras e supostos incidentes misteriosos que levaram à sua reputação sombria. Hoje, o Sunzy Resort é um amontoado de estruturas abandonadas, algumas das quais foram deixadas em estado de deterioração avançada. A atmosfera do local é carregada de um ar de abandono e desolação. Muitos acreditam que o local está assombrado por histórias de acidentes e mortes inexplicáveis durante a construção. Visitantes que se aventuram neste local enfrentam uma paisagem bizarra e perturbadora, onde a decadência se funde com a estética futurista. Em 10º lugar temos a Mansão Winchester, localizada em San José, Califórnia, é conhecida por sua história sombria e arquitetura bizarra. Sarah Winchester, herdeira da fortuna da Winchester Repeating Arms Company, acreditava que estava amaldiçoada pelos espíritos das vítimas das armas Winchester. Para escapar de sua maldição, ela empreendeu uma construção incessante na casa por quase 4 décadas. A casa é um labirinto de corredores sem saída, escadas que levam a lugar nenhum e portas que se abrem para paredes. Essa arquitetura peculiar contribui para o ambiente sinistro da casa. Acredita-se que Sarah tenha construído a casa dessa forma para confundir e afastar os espíritos que a atormentavam. Hoje, a Casa Winchester é uma atração turística, mas seu passado sombrio e conexões com o sobrenatural a tornam um local misterioso e assustador para os visitantes. A casa é envolta em lendas de fantasmas e é um testemunho de uma história repleta de mistérios e obsessões. Em 9º lugar temos as ruínas de Detroit, um espectro assombrado da glória passada da cidade, são um cenário de decadência e desolação. Nestas sombrias ruas e edifícios abandonados, o brilho industrial e automobilístico de Detroit foi engolido pela escuridão do declínio econômico e do abandono. Fábricas antes prósperas, como a Packard e a Fisher Body, agora são apenas esqueletos de concreto e aço, ecoando os lamentos de uma cidade em declínio. A estação central de Michigan, com sua grandiosidade em ruínas, lembra um passado de glória e agora está tomada pelo silêncio e pela decadência. Estas ruínas têm sido um palco de fotógrafos que capturam sua beleza sombria e de alguns exploradores que ousam se aventurar em seus corredores fantasmagóricos. No entanto, em meio à melancolia, Detroit não desistiu completamente. Esforços de revitalização tentam acender uma chama na cidade, mas as sombras do passado continuam a pairar sobre as ruínas, lembrando-nos de uma época perdida para sempre. Em 8º lugar temos a estação de metrô abandonada de Bergen Street, em Brooklyn, Nova York. É uma relíquia sombria do passado. Uma vez vibrante e movimentada, essa estação agora se encontra esquecida, oculta nas profundezas do sistema de metrô da cidade. Fechada em 1946 devido à falta de passageiros, a estação de Bergen Street mergulhou em trevas e abandono. Sua plataforma deserta e trilhos enferrujados ecoam apenas com o eco de memórias perdidas. A luz pálida e instável revela a arquitetura antiga, coberta de sujeira e decadência. As escadas que uma vez levaram passageiros agora estão quebradas e queimadas, enquanto o vazio e o silêncio reinam supremos. Exploradores urbanos e aventureiros corajosos adentram esses corredores sombrios em busca de uma conexão com o passado e uma pitada de mistério. É como se a estação de Bergen Street fosse um portal para um tempo esquecido, onde as sombras do abandono se entrelaçam com a história e a nostalgia. Em 7º lugar temos a Ilha Gunkanjima. Uma vez um símbolo de prosperidade industrial, agora é uma visão sombria e abandonada no mar do Japão. Ela já abrigou uma próspera comunidade de mineiros e suas famílias, mas quando a indústria do carvão entrou em declínio, a ilha foi deixada para trás. As estruturas que já foram casas, escolas e locais de trabalho estão agora em ruínas, como testemunhas silenciosas da passagem do tempo. A atmosfera é opressivamente sombria, com edifícios em desmoronamento e corredores vazios que ecoam com o vazio do abandono. A luz pálida e instável revela estruturas corroídas e uma sensação de desolação. A ilha Hashima
é como uma cidade fantasma, onde o passado e o presente se encontram em um cenário de decadência. Agora, a ilha atrai visitantes curiosos, mas permanece um local de profundo mistério e melancolia. É um lembrete sombrio do que acontece quando uma comunidade é deixada para trás pela mudança econômica e industrial, e como o tempo pode transformar um lugar vibrante em um reino de trevas e esquecimento. Em sexto lugar, temos o Castelo Miranda, uma vez uma mansão majestosa nas Ardenas belgas, agora é um local sombrio e abandonado. Construído no final do século XIX, o castelo exibia uma arquitetura gótica impressionante, com suas torres imponentes e janelas em ogiva. No entanto, a história do castelo é marcada por reviravoltas sombrias. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ocupado pelo exército alemão e, após o conflito, tornou-se um orfanato para crianças afetadas pela guerra. Mais tarde, foi transformado em hotel e restaurante, mas acabou fechado em 1991 devido a problemas estruturais. Desde então, o Castelo Miranda caiu no abandono e na decadência. Suas torres majestosas agora estão corroídas pelo tempo, e suas janelas góticas não deixam mais a luz entrar. É um local que atrai exploradores urbanos e fotógrafos, em busca de sua beleza sombria, mas também um lembrete sombrio de como até mesmo as estruturas mais grandiosas podem ser consumidas pelo tempo e pelo abandono. Em quinto lugar, temos o Hospital Hellingly, um antigo hospital psiquiátrico em East Sussex, Inglaterra. É envolto em uma aura sombria e controversa. Fundado com ideias progressistas no final do século XIX, inicialmente prometia tratamentos modernos e humanos para os doentes mentais. No entanto, ao longo dos anos, sua história tomou um rumo sombrio. O hospital enfrentou desafios significativos, à medida que políticas de saúde mental evoluíram e financiamento diminuiu. Ele se tornou um local associado a práticas terapêuticas questionáveis e condições de vida precárias para os pacientes. Histórias de tratamentos controversos e relatos de pacientes negligenciados persistiram. Gradualmente, o Hospital Hellingly foi fechado na década de 1990 e o local foi abandonado. Hoje, muitos de seus edifícios estão em avançado estado de deterioração. Em quarto lugar, temos o Pátio de Trem Istvántelek, em Budapeste, Hungria, é agora uma sombra do seu antigo esplendor. Fundado há mais de um século, foi o epicentro da manutenção ferroviária, onde locomotivas e vagões eram restaurados e revitalizados para viajar pelos trilhos do país. Mas com o passar do tempo, o pátio de trem caiu em desuso e foi abandonado em partes. Os sons de martelos e máquinas foram substituídos pelo silêncio ensurdecedor, enquanto as estruturas se deterioram lentamente. O que era uma oficina movimentada tornou-se um local de sombras e desolação. Agora, apenas os exploradores urbanos mais intrépidos ousam entrar, atraídos pela atmosfera sombria e misteriosa do local. O pátio de trem Istvántelek é um monumento à decadência industrial, onde a história dos trilhos colide com o abandono e o esquecimento. Suas estruturas, outrora cheias de vida, agora contam uma história sombria de tempos passados. Em terceiro lugar, temos as Catacumbas de Paris. São um labirinto de túneis subterrâneos sob a cidade de Paris, na França, que abrigam os ossos de milhões de pessoas. Esses túneis começaram como pedreiras de calcário durante a época romana e, ao longo dos séculos, foram convertidos em ossuários devido à superlotação dos cemitérios urbanos de Paris. Dentro das catacumbas, os ossos foram organizados de maneira artística em pilhas e paredes, criando uma exibição impressionante e macabra. Além de sua função como ossuários, os túneis também têm uma história de uso variado ao longo do tempo, incluindo como locais de refúgio durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, as Catacumbas de Paris são uma atração turística popular, onde os visitantes podem explorar uma parte dos túneis e refletir sobre a mortalidade e a história enquanto caminham entre os ossos humanos. É um local sombrio e misterioso que atrai aqueles em busca de uma experiência única em Paris. Em segundo lugar, temos a penitenciária Eastern State, na Filadélfia. É um local sombrio e assustador, com uma história que ecoa na escuridão de seus corredores. Construída em 1829, foi uma das primeiras prisões penitenciárias dos Estados Unidos,
baseada no conceito de isolamento extremo para induzir o arrependimento. No entanto, o que começou como uma ideia inovadora logo se tornou um lugar de sofrimento e abuso. Os prisioneiros eram mantidos em celas isoladas, muitas vezes com capuzes, em condições desumanas. A prisão testemunhou fugas ousadas e incidentes violentos, acrescentando à sua aura sombria. Hoje, a penitenciária é uma atração turística, especialmente popular durante o Halloween. Os visitantes podem explorar suas celas vazias e corredores escuros, enquanto histórias de atividades paranormais persistem. É um lugar onde a história e o sofrimento do passado deixaram uma marca inapagável, atraindo aqueles em busca de experiências verdadeiramente assustadoras. E em primeiro lugar temos a Ilha de Poveglia, uma pequena ilha localizada na Lagoa de Veneza, na Itália. Embora tenha uma beleza natural e uma localização pitoresca, a Ilha de Poveglia é mais conhecida por sua história sombria e reputação como um dos lugares mais assombrados do mundo. A história da ilha remonta a séculos atrás, quando foi usada como local de quarentena para pessoas com doenças contagiosas, como a peste bubônica. Durante os surtos de doenças, aqueles que estavam infectados eram enviados para a ilha, onde muitos deles morreram e foram enterrados em valas comuns. No século XX, a ilha abrigou um hospital psiquiátrico infame, onde pacientes supostamente eram submetidos a tratamentos cruéis e desumanos. Há relatos de atividade paranormal, incluindo vozes sussurrantes, avistamentos de sombras e uma atmosfera opressiva na ilha. Hoje em dia, a Ilha de Poveglia está abandonada e não é aberta ao público. Sua aura sombria e história de doenças, morte e sofrimento a tornam um destino de interesse para entusiastas do sobrenatural e exploradores urbanos corajosos, mas também um lugar que evoca arrepios e temores profundos. Imagine visitar todos esses lugares citados no vídeo em uma bela noite de lua cheia. Acho melhor não. Se você gostou do vídeo, nos ajude seguindo o canal, curtindo o vídeo ou compartilhando. Obrigado por assistir.